leito de rio e vários braços. Essa zona toda ela é muito plana, então ela exigiu um trabalho muito grande de infraestrutura e de conceituação de como implantar essa infraestrutura em função das dificuldades causadas por um território muito plano. O princípio inicial é preservação de todas as áreas frágeis. Esse é o primeiro princípio ambiental, né? Qual é o mais importante a ser preservado? Sempre são as áreas de cursos d'água, de topos de morro, enfim. Nesse caso aqui nós temos cursos d'água muito frágeis, inclusive, porque são zonas muito planas. Isso foi preservado, a nossa área de trabalho era essa, então não tem muito para onde ir, e a ideia sempre foi preservar esses cursos d'água como princípio ambiental, preservar como princípio econômico, porque quanto mais perto do rio, mais cara a infraestrutura, e preservar como espaço urbano para que as pessoas tenham espaços sociais e de frequência melhores, né? Então, agora, esses parques lineares, eles permitem que a cidade inteira tenha acesso às áreas verdes. Duas perguntas. Obviamente, isso aqui é um núcleo inicial, né? Uhum. E vocês já preveem, né? Vocês conceberam esse projeto de forma a prever a expansão que vai haver. Fatalmente vai haver, porque é uma cidade que vai atrair pessoas, é uma cidade nova, vai ter obra, vai ter lá uma série de ações, quer dizer, vai vindo gente que vai agregando nessa cidade. Quer dizer, ela já está preparada para ir ampliando? Existe alguém que vai coordenar, digamos, esse crescimento? Ou, de repente, quer dizer, o que eu quero dizer assim, não tem perigo de tá tudo bonitinho ali planejado e aí na volta vir um favelão, digamos assim, sendo bem... Sempre se corre o risco, né? Mas a gente não sabe depois como que isso será gerenciado. Provavelmente vai se criar um sistema de gestão desse crescimento. Essa cidade tem uma prefeitura, tem um administrador, como é que funciona isso? Não, ela faz parte do território de Porto Velho, tá, né? A gente não sabe como será, mas provavelmente o planejamento da expansão dessa cidade vai se dar. E como é que é essa sensação? Você se sentiu aí um Niemeyer, né? Porque, afinal de contas, você tem uma terra, você começou uma cidade do zero, né? Então... É um desafio planejar uma cidade a partir do... Então, você sabe que quanto menos condicionantes você tem, mais difícil é abordar o assunto, né? Se você tem 10 não podes, é mais fácil achar o caminho do pode. Quando o território está vazio... O que não pode, né, leva você a achar o que pode, né? Agora, quando você tem todas as possibilidades na mão, fica um desafio interessante aí, né? Fica um desafio interessante. Então, qual é o foco do nosso trabalho? Sempre. A gente olha para quem vai usar. É o homem, né? Então, qual é o elemento ativador de todo esse processo? A necessidade do homem viver em algum lugar, viver num espaço urbano, que vai promover a criação dele. Então, esses princípios da sustentabilidade, todos têm âncora na pessoa que vai usar, que é o ser humano. O usuário final da história. O usuário final, né? Então, a escala é humana, as distâncias têm que ser humanas. Então, vocês viram nesse desenho anterior que tem vários núcleozinhos ao longo desse sistema viário. Esses núcleozinhos são pequenos centros urbanos que concentram escola, creche, comércio, ponto de ônibus, todos os serviços, e eles estão sempre, se você colocar de novo lá, as pessoas vão ver o que eu estou falando. Então coloca rapidinho esse último slide aí. Aquele mesmo imagem. Aquela de vermelho, né? Só para a Mara concluir aqui, que a gente também vai ter que terminar o programa já. Essas distâncias dos núcleos urbanos criados, as distâncias são sempre caminháveis, né? Você pode chegar a pé. Porém, diferente de Brasília. Porém, entre os núcleos urbanos existe a linha vermelha que conecta um ao outro. Isso quer dizer que você consegue se deslocar a pé até um pequeno núcleo e você pode se deslocar de carro ou no transporte coletivo até um centro maior, e a partir daí você pode se deslocar a outras cidades. Então, a cidade ela tem sempre um princípio de hierarquia das infraestruturas. A cidade, na rua que você mora, você pode ter uma rua de 7 metros de largura. Porém, na rua que você transita e que passa o ônibus, ela tem que ser uma rua larga, ela tem que suportar um trânsito e um tráfego cotidiano.
esse arranjo é onde está a inteligência da criação da cidade. Como que você respeita o meio ambiente, cria uma infraestrutura suficiente, adequada, porém não onera, porque nós temos que ter viabilidade econômica em todo o empreendimento, em todos os empreendimentos, né? Quer dizer, não existe preservação ambiental sem sustentabilidade econômica, sem projetos viáveis. Então, hoje a gente tem grandes dificuldades nas aprovações ambientais, em função das exigências, da quantidade de exigências de preservação ambiental e contrapartidas por conta das implantações de infraestrutura, que às vezes inviabiliza empreendimentos, porque se a conta não fecha, o empreendimento não existe, né? Muito bem, a gente está tendo aí uma verdadeira aula de planejamento e desenho urbano aqui com a nossa convidada Mara. E, infelizmente, o nosso programa está chegando ao fim. O tempo é curto, a gente sempre fica com vontade de falar mais coisa. Eu até queria colocar mais uma pergunta de um participante aqui do chat, mas eu acho que não vai dar tempo, né? Então, passo a palavra aqui para o Caetano, antes da gente encerrar o programa, só para se ele quer fazer um comentário, se falar do... Quem que ele vai escolher como o internauta que vai receber o nosso brinde? Na verdade, a escolha, Gilberto, foi baseada nessa pergunta que não dá tempo de fazer. Teve a participação do Roland Telas, o Mena Barreto também. Eu gostaria muito de dar para você, Mena, só que o critério foi a participação no programa aqui com a Mara. E quem contribuiu bastante aqui no segundo bloco foi o Osaías, que é do Piauí, de Teresina. Então, Osaías, manda um e-mail para usb@urbansystems.com.br, usb@urbansystems. E me passa o seu endereço que eu vou enviar para você um material aqui exclusivo da Habitat, e você vai receber no seu endereço. O comentário do Osaías, acho que só para a gente fechar... Só para a gente colocar no ar, só para a gente ficar... Depois a Mara pode até responder por e-mail para ele. É o seguinte, aqui em Teresina tiveram sérios problemas com enchentes. Ele quer saber se no planejamento de cidades são levados em consideração desastres causados por fenômenos da natureza. E São Paulo é um exemplo bem atual desse tipo de problema, né, junto com outras cidades do Brasil. Será que vamos resolver esse tipo de problema até 2014? Enchente. Pergunta excelente, maravilhosa, mas infelizmente não tem jeito, a gente tem aí o próximo programa entrando no ar. Então, Mara, muito obrigado pela tua presença. Eu acho que a falta de tempo desse programa enseja um convite que já fica aqui para você voltar aqui para a gente continuar discutindo outros exemplos, porque isso é uma matéria que você vê que gera participação, aí gera o comentário de muita gente, que é uma matéria que afeta diretamente a nós, a nossa qualidade de vida. Então, muito obrigado por ter vindo aqui no nosso programa. Obrigada a vocês, obrigada a todos. E qualquer contato, e se alguém quiser entrar em contato para que a gente comente as perguntas ou entre em contato para discutir essas questões, fale comigo, vocês têm meu e-mail. Tem? Não, mas ele pode colocar depois aqui no chat, ele já coloca aqui pra gente, tá bom? Ok. Gente, obrigado, até quarta-feira que vem com mais uma edição do Urbanview. Obrigado.